a mesma coisa. Certo? Veja, igualzinho, eu tirei o negativo. O negativo é assim também, segue o mesmo modelo. Por isso que é inversão. A diferença entre essas duas palavras não é de tempo, tudo tempo é a diferença é entre gênero. Isso aqui é masculino, isso aqui é neutro. A gente vai aprender hoje feminino. E aí, você vê que nesse sistema que a gente adiante, você tem aí uma porcentagem grande do vocabulário grego. Então, você tem uma palavra para você procurar, você procura no dicionário e ele vai dar um jeitinho para você, vai ser sempre assim, adjetivo singular. E aí ele indica qual é o gênero, que é isso não é obrigado a saber. Ele vai colocar esse artigo assim, ou esse, se for masculino ou neutro. Então aqui também estabelece, está tudo aí exposto. Note que o plural de Todoro é Tadora, é um alfa, né? Parece um pouco diferente, mas com o tempo a gente vai construir. Muito bem. No exercício aí da página 16, nós fizemos 1, 2 e 3. Tá? Se você quiser perguntar alguma coisa desses 3 aí, que nós fizemos na aula passada, pode perguntar. Alguma dúvida? Então vamos para o número 4, que é muito interessante. Peço que vocês anotem como eu vou fazer a coisa, número 4, copiando mesmo. Muita atenção para não errar. Pode fazer devagar, tá? Eu vou ler primeiro com vocês, para não ter dúvida. Número 4 diz assim: Rotom entrou com Deus, Goron, Tonteon, Estima. Certo? Quando entrou com Deus, Goron, Tonteon, Estima. Esse estinha aí no final é aquele verbo ser, significa é. As outras palavras que você não conhece, você vai procurar. Agora a gente acabou de falar. Mas está aí no vocabulário. Veja como aparece. Doro, to. Esse to daí significa que é neutro, não masculino. Então, professor, qual a diferença que faz para o português? Para o português não faz diferença, mas em grego faz diferença. Você precisa saber se uma palavra é neutra, masculina ou feminina. Você precisa saber. Aí fala assim, não é automático? Não é. Primeiro que a gente não tem os substantivos neutros, masculino e feminino. Então, como o grego tem, você precisa saber, porque às vezes tem uma concordância de algum adjetivo de particípio que desenvolve esse termo. Então, se eu tiver Doro, aí eu ponho assim, concedido pelos deuses. Então, quando a gente lê, em português, estava falando do dom concedido pelos deuses. Concedido pelos deuses vai estar falando de Doro. A gente sabe disso porque ele está falando em português, mas se fosse em grego, você precisa ter essa conexão semântico-sintática. Aí é que entra a questão do gênero, e isso é importante. Então veja lá, vamos anotar agora aqui, 4. O espírito vai acima à esquerda,
falei para vocês, não existe vamos usar isso como há em português. Lembra da questão? Japonês como o cavalo. Cavalo como o japonês. Pela posição, nós verificamos isso. As palavras são as mesmas, mas em grego isso não acontece. Quando é nominativo é uma terminação, quando é usativo é outro, e assim por diante. Né? Muito bem. Aqui apareceu como entrou. Nós vimos na aula passada, claro, os antropos. Vimos que um tema longo é igual a isso aqui. O genitivo é esse aqui. Então eu vou pôr aqui o genitivo em cima. Só que na singular, plural. Como é no plural? No plural. O artigo é este. Então, se esse aqui é do, esse aqui é dos. Aqui é singular. Vou pôr no plural com essa terminação aqui. É assim. Que é o está aqui. O interessante é que você tem a posição desse genitivo entre o artigo e o substantivo. É outra palavra igual a logos. Então você tem bios. Se procurando no vocabulário, o que é bios? Olha aí no vocabulário. Vida é a vida. Então é masculino, em grego é masculino, tá vendo? Como eu falei, o gênero não tem nada a ver com gramática, é cultura. É outro ponto de vista. Então é bios. A vida. Tudo bem. Quando eu digo assim, bios, eu digo a vida. Tom e pronto. De quem? As pessoas, os homens, os humanos. Certo? A diferença que há em nosso costume é que a gente não escreve assim. A gente escreve na vida os homens. Mas depois, a locução a gente lembra, aquele vídeo que eu falei para vocês, sabe? O que a gente chama de genitivo aqui é a locução adjetiva. A locução adjetiva não é um adjetivo, mas funciona como um adjetivo. Porque se um adjetivo mesmo, por exemplo, bom, boa, né? A boa vida. Aí a gente põe entre o adjetivo e o nome, quando é um adjetivo. E é um adjetivo. Porque é um adjetivo. Quando é uma locução adjetiva, também. Só que é um substantivo. Só que está no genitivo. E isso transforma em uma locução adjetiva. Então, isso que eu digo. A vida dos homens, a vida das pessoas. Então, esse dos homens, das pessoas, é uma restrição. Não é só vida. Não é coisa animática, por exemplo. São os homens. A vida dos animais, eu não estou falando, a vida dos homens. Então, isso é um adjetivo. Por isso que não precisa da preposição de, que nós temos de usar, porque nós não temos preposição. Essa preposição de, ela transforma o substantivo em um adjetivo.
a gramática, chama de locução adjetiva. Certo? Então foi um de, mas substantivo. Falar do homem, dos homens, do aluno, do professor, da professora, das professoras. Entendeu? Então é isso. Como eu disse, em grego, eles costumam colocar o adjunto aqui, nessa posição. Não é uma regra obrigatória, é um costume. Às vezes aparece fora também. Tá? Mas você nota que isso daqui concorda com isso daqui. Copio, logos. E aí vem dorme. O que eu disse que era dorme? Presente. Presente. Dom. Presente. Então eu estou dizendo aqui que a vida dos homens é o presente do panteão dos deuses. Pegaram a vantagem? Aí você vê aqui que interessante que você tem outra palavrinha aqui, que é teos. Você tem assim, ó, teos. O negócio é interessante porque todos os substantivos que eles vão dar como exemplo, eles põem nativo. Só que dá um exemplo, Deus. Se fosse em grego, eu diria, o Deus. Como se eu dissesse a divindade. E esse artigo sempre vem junto. Por isso que ele está aqui. Poderia estar sem o artigo? Poderia, mas não é o uso normal do grego. Gosta dos artigos. Interessante que, diferente do artigo, que nem artigo tem, e que tem uma estrutura, se ajeita de forma diferente, porque não tem artigo. Estudar uma diversidade de estilo do pensamento que é marcante. Então, a primeira diferença que se percebe quando começamos a estudar as línguas é essa. O grego tem o artigo e usa bastante. O latim nem artigo tem. E é interessantíssimo que na passagem da língua latina para as línguas românicas, foi criado a partir do pronome, porque o latim não. Mas as línguas românicas eles tiveram que recuperar. Porque o modo de pensar com o artigo é um, sem o artigo é outro. E isso faz muita diferença. Conforme nós formos se aprofundando, a gente vai falar mais sobre isso. Bom, então veja. Em primeiro lugar, o nome nativo. Aqui e aqui também. Mas não está faltando um artigo aqui, top? Não. Por que não tem artigo aí? Porque ele não é o sujeito. Porque eu poderia dizer assim, o presente dos deuses é a vida dos homens. Poderia? Poderia. Como é que eu sei que não está dito isso e está ao contrário? Pela falta de artigo aqui em Dora, que não tem artigo. E nem poderia ter. Porque se estivesse aqui, não poderia ter aqui. Da ambiguidade. Pois é. Aí fica ambíguo. Em português, você pode dizer assim: a vida dos homens é um dom dos deuses. Ou você pode dizer assim: o dom dos deuses é a vida dos homens.
certo. Como é que eu sei que uma coisa é essa e a outra é aquela? Pela posição antes e depois do verbo. Isso é português. No grego você tem os casos. E nesse artigo, nesse próprio exemplo, daria para fazer isso. Porque é uma coincidência, né? Isso aqui é nominativo, isso aqui é nominativo. Então seria um predicativo do outro. Um seria sujeito, outro seria predicativo do sujeito. Mas eu não quero deixar dúvida sobre isso. Aí eu não uso o artigo aqui. Porque para eu dizer que o dom dos deuses é a vida dos homens, eu teria que mudar o sistema. Eu teria que colocar o artigo, esse genitivo entre o artigo e o nome, e tirar o artigo. Professor, se colocasse no artigo Boron, a frase ficaria ambígua ou estaria errada nesse sentido? Estando ambígua é errado. Porque aí você fica hesitante de dar a resposta. Se tivesse aqui o to, poderia ser uma coisa e outra. Isso não pode acontecer. Em grego isso não pode acontecer. Então, são muito firmes nesse uso. E note que interessante, não é uma regra gramatical. Não está escrito em nenhuma gramática que é proibido usar o artigo, não está. Mas é o uso da língua, esse pensamento que se faz essa coisa. Certo? E não é difícil você se acostumar com isso. A coisa mais diferente, como eu falei, é a função adjetiva aqui, no meio entre um e outro, que a gente usa depois, como está aqui, o nome dos deuses. E não usamos o verbo no final, jamais usamos. Mas aqui eu vou dizer, não precisa nem o verbo. Botar assim, usando o verbo. Já é uma relação nominal. Relação nominal. Relação nominal. E o núcleo do nome e não do verbo. Isso aqui é só um verbo de ligação para a gente. A gente precisa pouco. Vida é um dom. A vida dos homens é um dom dos deuses. Em grego você não precisaria nem dom. Certo? Nesse caso, o sujeito é definido pelo artigo. Pelo artigo que a gente define. Exatamente. E aí o artigo nominativo é que vai definir isso. Certo? E como isso são frases de autores, no caso aqui nós estamos falando aqui, de Platão, de Homero, de Xenofonte, e de outros pensadores que escreveram sobre isso. A gente sabe que eles não podem deixar a atividade de língua nesses textos. E nós tivemos a sorte aí de ter um grupo de frases construídas de modo simples. Então, dá para a gente falar sobre isso. Certo? A igreja não é algo assim tão complicado para você seguir. Qual é a maior dificuldade nesse ponto? Seria identificar as formas, né? Mas para isso a gente olha lá na página 9, na página 10, as tabelinhas. Isso é um guia para você. Quando aparecer outra palavra que eu não conheço, eu vou olhar lá, isso é isso. Então é preciso a gente ter esse guia, porque isso vai facilitar. Você não precisa decorar essas formas. Com o tempo, como eu falei, você vai usando, você vai acabar sabendo. Automaticamente não deve se preocupar com isso não, tá? Mas saber como usar. Não precisa decorar nenhuma forma. Certo? Bem, com mais uma, né? A número 5.
Aqui está bem claro, por exemplo, ó, o que nos estima. Tem o ativo, o nome e o verbo no final. Veja que isso aqui não é uma sequência. Isso significa que essa estrutura se repete. Ela se repete no título. E aí você vai determinar o que é cada coisa dessa. E vem depois. Bom, por exemplo, eu não sei o que é Delfos. Aí eu procuro. Não sei o que é Tanakh. Está no genitivo, Tanakh. De determinação. No genitivo. Vai ter alguma coisa. Você procura aqui ver Tanakh. Vamos copiar e dar uma tradução. Veja que é íconos, se você não sabe, tem aí é uma palavra semelhante, não foge disso. Então, nesse caso, você que já fez aí, traduza para mim. Interessante que você fazendo isso, você está treinando já a sua mente para detectar as terminações. Então aqui você tem Thanatos, você tem Ó, Thanatos. É o genitivo, Thanatos. Ó, Theos. Ó, Anthropos. Ó, Híbridos. Entendeu? Ele segue o padrão. Chama-se tema ó. Sempre assim? Sempre. Não tem variação disso. Vai ser sempre essa mesma questão. Você procurar a palavra que você não conhece. Sei lá, Delfos, irmão. Então aqui você tem o sujeito, horríveis. Destino Delfos, predicativo do sujeito. Como eu falei, nem precisa do destino. Se você disser horríveis, tu está lá no Delfos, beleza, né? Bom, o professor tinha perdido aqui, achei que era diferente, não, são iguais. A acentuação agora não importa. Nossa, Delfos. Não é ativo. Pegar logo. Mas você precisa considerar a acentuação por enquanto. Depois a gente faz melhor, e isso fica melhor para essa acentuação. Certo? Qual a questão que pode surgir aqui? Assim que está. Dá para acompanhar? Estão lendo dele?
ao céu. Por isso, eu sei, mas não vou ok? Às vezes a tradução é muito variável, você já vai saber o jeito, e tal, isso não importa muito. O que a gente quer? Você nem vê. Essa é a intenção. O mais rápido possível que você estiver lendo isso, a gente passar por isso. Então nós vamos aprender esse sistema. Vamos aprender agora feminino e verbo. E isso fecha um ciclo. Permite que você vá se aprofundando. Uma criança que esteja aprendendo a ler e escrever, que vai aprendendo a ler, começa a escrever algumas coisas, aí de repente está querendo escrever mais coisas, aí se questiona como faz, e vai aprendendo. No nosso caso, a gente já passou por esse processo, assim como eles escreveram isso também. Nós vamos seguir esses passos, tentando identificar as etapas e aprender com eles. Como é que a gente aprende? Tenta. Então, quando eu leio isso aí, estou aprendendo mais um modo de pensar do que fotografia ou mais um modo de pensar que a gente tem que aprender. A nossa preocupação é mais essa. Certo? Aqui alguém fez mais algum exercício? Alguém desses? Você fez? Vocês? Ah, tá. Você realmente tem que trazer isso aqui, né? Vocês, eu vou fazer os 6 e vocês vão fazer os 7. É muito parecido. Você vê assim. Tem lá. Foi na, tá com filho. Para explicar as coisas que ele queria dizer para os discípulos. Aí, vamos com calma. E não tem mais um estilo. Poderia ter? Poderia, mas não está. Veja, não faz falta. Então, eu não preocupo com o inverno agora. Eu quero saber dos nomes. Primeiro, eu olho assim, isso aqui eu conheço. Primeira aula. Estós filhos, pessoal dos escritores. Estós filhos. Então, ao filhos é de um amigo. Certo? Foi lá. Foi lá, eu procuro. E não acho com essa forma aqui. Mas eu acho assim. Eu acho assim. Certo? Certo? Não, calma. Calma, ainda não deu feminino, hein? Não está feminino aqui não. Aí você vê que koinós, masculino, koiné, feminino, e koinome é neutro. Isso daqui é um adjetivo. Essa forma é masculina, essa forma é feminina e essa é neutra. É triforme, 3 formas. Masculino, feminino e neutro. Certo? Temos um modelo para isso? Temos. Quer ver?
Dá uma olhada aí na página 11. Você tem assim, ó, Carós, Calé, Calon. Isso aqui é a mesma coisa. Carós, Calé, Calon. Foi nós, foi nele, foi nós. Quando você achou isso no vocabulário, o que é coinó? Comum. Comum. Por isso que coiné, aí é feminino. A coiné é glota, coiné. A língua comum. Né? Então, aqui é comum. Comum masculino, feminino e no neutro. Parada coiná. Ah, tá. Então, você lembra do dó? Lembra que eu falei, já não lembro mais? Se você olhar, o plural disso daqui é tá, dora. Lembra que eu falei do alfa? Neutro. Agora, qual a diferença? Quando eu ponho isso daqui no plural, significa boi, logo. Isso daqui fica tá, logo. Então, a diferença do masculino para o neutro é muito grande. É diferente. Veja que aqui você tem tá, tanto esse sentido que o genitivo. Esse tá como se ele estivesse substantivado. Quando eu digo tá, eu estou dizendo o quê? Eu estou falando plural e algo neutro. Como é que eu formalizo se a gente não tem algo neutro assim? A gente tem pronome, né? Este, esta, isto. Esse, essa, isso. Ele, ela, aquilo. A gente não tem um substantivo. Masculino, feminino, só. A segunda coisa que tem, isso aqui representa um grupo de coisas. Você pensar. O que significa panfilo, literalmente? A definição plural. Se filos é amigos, são filos, né? Dos amigos. Então, tapanfilo significa as coisas dos amigos. Eu não ponho coisa porque eu não tenho outra coisa para dizer. Olha isso. Os assuntos, os interesses, é muito específico. Muita coisa. Vai para tudo. Então, quando eu digo tapanfilo, eu digo as coisas dos amigos. E aí tem coiná. São comuns. Ele está dizendo que os sentimentos e o modo de vida, o modo de pensar, é o mesmo quando se trata dos amigos. E amigos, ele está chamando aqui algo muito especial. Não é colega, não é colega de trabalho, não é parceiro. É amigo. Uma definição que você puder dar que seja mais próxima e mais envolvente nessa questão de amigo. Certo? Que pode até ultrapassar o parentesco. É nesse sentido. Então ele está dizendo que tapanfilo, coiná, ou coiná, tapanfilo. Fala assim, professor, por que não escreveu coiná aqui na frente? Porque ele ia transformar a
são sintáticas de construir. Ia ficar mais ou menos com isso aqui. Aí depois antes, para dar a caracterização de predicativo. Então veja que coinar é o plural de coinômio. Isso aqui. Lembra? Masculino, feminino e neutro. Esse é o neutro, o plural é coinar. Cara, eu não tinha visto ainda, não sabia e tal. E aí você não conseguiu dar uma definição. Mas é simples. Só olhar a tabela. Vamos aqui, adoro, adoro. Beleza. Essa é a diferença com o livro. Vai ser diferente do nativo e acumulativo só. No restante, genitivo, dativo, tudo igual. Certo? Ok. Veja, sempre falando de tema óbvio. Coinar está falando filho. Veja, não é tão complicado assim. Você olha no vocabulário, eu sei o que é o adjetivo, por isso que a gente tem que saber entrar na lexical. Quando você olha coinós, aí não vem o genitivo, vem outro nominativo, coiné, ou feminino, e depois vem outro, neutro, que é um adjetivo, não é um substantivo. Porque se fosse substantivo, seria assim. O outro constitua todos. Então isso já é um linguístico que eu tenho que considerar. Quando eu procuro a palavra, eu não sei se é adjetivo ou se é substantivo, a forma em que ela aparece já indica para mim que é. Quando ele puser o ativo, ele está dizendo, eu sou o substantivo. Se ele não puser, é adjetivo. Ok? São as formas variáveis, né? As formas variáveis. Tudo bem? Então veja, só falando no plural. Comuns são, as coisas dos amigos. E se ele fosse com o verbo, ele não ia pôr no plural também. Mas essa, vou falar, mas se eu esquecer, eu vou repetir ainda algumas vezes isso para vocês, que eu estou falando agora. Tá? Se quiser anotar, pode anotar. Então, o verbo aqui é este. E não em si, que é plural. Por quê? Mas não é plural? É, mas é neutro. E o neutro, gênero neutro, deixa o verbo no singular. A gente, quando traduz, diz são. A gente pode falar as coisas, os amigos, que é comum, né? Não diz assim. O neutro. Agora, por quê? Porque o gênero neutro é um gênero coletivo. Coletivo. Mas a gente tem alguma coisa parecida com isso? Sei lá, tem mata. Você já mata quente. Não faz uma palavra mais coletivas do que mata. Percebe? Então são caracterizações semânticas de alguns termos. São noções básicas, tá? Mas específicos da língua grega. Não tem nada a ver com a nossa cultura. Então a gente tem que aprender com eles. Assim, então, se houver, aí não há. Se houver verbo, é singular. Tá? Isso aqui eu repetir muitas vezes, quando eu falo nos textos e tal. A pessoa está procurando o verbo aqui, mas é singular. Neutro, tá certo. Vamos dizer isso. Muitas vezes quando já está repetindo. Muito bem. Pergunta. Isso daí. Não tem? Então faça a sétima. Ó, você tem. Professor, pode repetir, por favor, porque o tá veio depois e jogar Não. para indicar o
Tá, não vem depois, ele vem antes. E ele antes dele, poderia estar depois, é um predicativo sujeito. E se ele puser aqui, ó, ele quebra a frase. Ele usa digamos, um sintagma, ele diz assim, as coisas comuns dos amigos. As coisas comuns dos amigos o quê? Vai ter uma coisa aqui, falando delas. Aí eu diria, Dora ou Tonteon, ou Dora ou Tonteon. São presentes meus, tá. Aí daí. Mas ele não foi uma caracterização para essas coisas aí. Ele não foi, então é só tá. E aqui fica assim. Nesse caso, essas coisas comuns dos amigos são objetos, são ideias? Não são as coisas comuns dos amigos, são as coisas dos amigos são comuns entre eles. É diferente. E essas coisas são o quê? Coisas materiais ou... Materiais e tudo. O seu pensamento, as suas convicções, a sua postura. Uma afinidade muito grande que eles buscavam para justificar a postura ética daqueles que se encaminhavam em algum pensamento. Vamos supor, os históricos. Só um pensamento histórico. Eles diziam que se você seguisse essa escola, essa doutrina, você tem que ter essa concepção. É isso. Tá? Mas é muito mais materialista do que espiritualista. Também é espiritualista, de certa forma, mas é mais materialista mesmo. Eles diziam isso. Tá? Então, numa escola em que todos têm uma origem comum, todos têm um lugar comum, têm deuses comuns, e eles têm os princípios comuns. Então, tudo ali é deles. Mas uma unidade. Eu sei que vocês devem estar pensando mil coisas aí, mas é isso, por enquanto é isso, tá? Mas é bom mesmo. É bom. Interessante. Bom, agora, não esqueçam desse detalhe. Isso aqui é um predicativo sujeito. Cuidado. Bom, o sujeito é esse grupo aqui. Tá? Confio. Certo? E agora o sétimo? Fica mais fácil? Perfeito. O sétimo é Halepá Akalá. Também é o mesmo princípio dele. Halepá Akalá. Halepá Akalá. É o sétimo.
falar. As coisas belas, né? Ele vem daqui, ó. Kalós, Kalé, Kaló. Porque quando é um alfa assim, ali, ele é um plural só aqui. Aqui é singular, e aqui. Plural. Você percebe por que a gente não deve mexer nas traduções alheias? Só no que está? Mas eu quero fazer você pensar no que está em grego. Tá? Então, takalá, ele está se referindo ao plural disso aqui. Seria calá. Muitas belas, né? O que é beleza? Qual calos? Beleza. E as coisas belas? Acabam. Coisas. Entendeu? Se eu pensar num animal, numa pessoa, numa construção, num livro, num pensamento, numa peça, porque nós não temos esse conceito para analisar. E esse aqui, ó, carepá, você encontrou no vocabulário. Isso. Então você encontrou carepós, careté, caretão. Masculino, feminino, certo? E significa difícil. Difícil. Não fácil. Como é difícil, e está no plural, você tem difíceis. Certo? Então você encontrou lá. Isso daqui, ó. Carepós. Aí lá tem um alfa final. Esse alfa é o mesmo deste. Esse é singular, esse é plural. Se fosse feminino, cadê o plural? Tem plural, cadê pai? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Esse é o mesmo. Então, amigo. Takalá, as coisas belas. Você não pode dizer as belezas, tá? As belezas você está substantivando os conceitos, não é bom. Beleza é beleza, não tem mais belezas. Há beleza, certo? As coisas belas são difíceis. E ele colocou um predicativo antes de novo. Então, isso aqui de novo é o predicativo sujeito. Esse daqui. Esse aqui está completo. Lá é as coisas dos amigos. Aqui é as coisas belas. Então veja, o conceito de neutro é fundamental para você entender essa estrutura. Não é só uma questão de morfologia substantiva, não. É uma questão de conceito. De dizer, está tranquilo. Eu poderia dizer também, está tranquilo. As coisas dos deuses. Eu digo, está claro. As coisas belas. Eu digo, está cá. As coisas más. Sabe que esse conceito é muito importante no pensamento dele? E eles usam muito, certo? E agora, o que você me diz?
italiano. Então, nós estamos falando de tema O, nós podemos falar de tema O. Ômicron, alfa. E aí vem as palavras femininas. E com essas, dão aí mais de, com certeza, mais de 50% do vocabulário grego. Ficando faltando apenas as palavras que tem consoante. Ou seja, são matemáticas. Quando tem uma vogal, como essas aí tem. Então vamos ver esses exemplos aqui de palavras que terem alfa. E não é porque é alfa que tem que ser feminino, tá? A maioria é, mas nem todas. Você tem palavras assim, texto bem, junto dele, poeta, alta, astronauta. Só para mostrar isso. Para isso, você vira a página, na página 17, você tem um modelo ali. Que é um pouco mais amplo. São 4 modelos. Você tem epaideia, que é educação, que é emera, que é origem, que é feminino, né? E epifalé, cabeça. E o último é glotado, da língua. Esses 4 modelos aí são modelos de palavras de tema em alfa. Mas você nota que a variação não é. O alfa e o E, eles se substituem aí de acordo com o tema da. Uma palavra em si. Né? Por exemplo, você tem uma ideia. Ó, o ativo é sempre esse, tá? Sempre deixa o ativo feminino. Aí eu falo, a ideia. Certo? A ideia é a educação. Muita gente conhece essa palavra. É tema de livros, às vezes títulos, vários. Você já conhece isso aí. Uma palavra muito indica, né? Todas as línguas da idade. Certo? Você tem remera. Remera. Veja, final. Terceiro. Falé é a cabeça. Porque falé e volta, né? Volta. Você nota que essa daqui é diferente que falé. Que ela não é alfa também. Todas as palavras que terminam no semivogal ou ro, ra, em alfa. As outras consoantes todas em E. Tá? Nós vamos ver isso. O primeiro exercício que a gente tem aí dessa página, eu não quero dar a tabela agora, eu quero dar o exercício antes para vocês perceberem a diferença com esses aqui. Olha aí, na página 18, exercício 2 da tradução. Καλμαστές τι ετών ετών Sofia. Eu gostaria que vocês também escrevam aí.
precisa procurar. É. Ok. Você vai procurar primeiro Sofia ou Damasté? Pela ordem? Não. Nunca faça pela ordem. Você tem que olhar a situação dessas palavras aqui, ó. Sofia é uma palavra igual a paideia. Tá vendo? E ela tem um artigo aqui. É, e aqui você tem aquele genitivo. Genitivo plural. Você vai procurar o que é milita, vai me dizer o que é. E por último, isso daqui. Esse aqui é um adjetivo, tá? Você vai achar palmastós, palmasté, isso aqui, palmastó. Ele vai me dizer o que é. Então, ó, vou fazer isso com todos vocês, para a gente ver como é que funciona isso. Tem essa característica diferente da sabedoria humana, que é frônesis, que se dá através do logos que nós temos. E a sabedoria divina não, ela é pura, ela é essência. Então essa é muito diferente do conceito. Então, aqui ele está dizendo Sofia Tomeliton, a sabedoria das abelhas. Qual o nominativo de abelha? Você achou aí? Melita. É isso? É isso. Melita. Tem um café, né? Melita. Exatamente, é a marca de café. E Meris, Melita, é como se fosse melzinho. É bem doce o café. Aí no cardudo, claro, o café é a marca, mas Melis é o mel. Mel. Olha lá, mel, Melis. E aí é como se fosse um diminutivo de mel. É o melzinho, é a abelha. É uma informação disso. Então, a sabedoria das abelhas. Por que comecei por aqui? Porque aqui está o artigo, tá vendo? O genitivo está aqui, é como essa daqui, ó. Certo? É a mesma estrutura.
é que é feminino. Então, a sabedoria das abelhas é Tomasté. Admirável. Admirável. Então, Tomastós, Tomasté, Tomaston. É igual Calepós, Calepé, Calepá. Sempre. Então, veja, segue o mesmo padrão. Então, se eu usar o adjetivo aqui de novo, veja que ele se repete. Como você encontrou. Tomastós, Tomasté, Tomastón. É o mesmo critério que se usa. Tá? O mesmo critério. Não muda. Qual a dificuldade em relação a ser tema em pó ou ser tema em algo? A dificuldade é a mesma, quanto a. E o entendimento também. É o mesmo. Porque eles reproduzem o mesmo sistema. Veja que numa frase completa, ela é muito semelhante. Quer dizer que eu tenho os modelos aqui, tá? A ideia está tudo determinado. Você tem singular, plural, aí, remera, isso. Você falou que seria o meta, né, onde você consoante, você o ou acento moral. É. Mas e aí o melita? Melita é genitivo plural. Isso. Boa pergunta. Vamos fazer então. Quando a gente achou melita, aqui, melita, melites. Eu procurei e achei ré, mérita. Sim. Aí quando eu vou para o genitivo, melites. Esse glota, dá uma olhada aí, que é a última coluna. É a última coluna, né? Glota. Qual o genitivo dele? É, olha lá. Glotes. Qual o dativo? Gloté. Então, o genitivo e dativo do singular é isso. Qual o plural do glota? Só olhar. Glota. Qual o plural de melita? O plural de melita é mérita. Mérita, mérita. Das melitas significa da abelha. Das abelhas, aí você põe toma, meliton. Porque o genitivo plural é sempre assim. Que é igual aqui também. Sempre. E aí, quando for consoante, também continua sendo isso. Tonandron, por exemplo, é dos homens, dos heróis. Como Tonteon. Então, esse on é a coisa mais fácil que tem. Se olhar, você já vê, genitivo plural. Não precisa nem saber o que é, nem que gênero que é. Já sabe que é genitivo plural. Só tem essa forma. Certo? Então é sempre assim? É. Isso aqui, quando você olha aqui, ó, genitivo plural, você vê o que é aquilo lá. Masculino ou feminino? Não sei. Entendeu? Não sei. Eu vou olhar. Aí eu vejo o que é feminino. Eu já sabia que era genitivo plural. Porque esse não. O genitivo singular muda, né? Das melitas. Aí vem moeda no lugar. Chama-se alvo em comum, né? Quando você tem um acusativo, você tem melita, mas quando você tem um dativo, melita é igual a glossa.
O mesmo poder. Por isso que tem esses modelinhos aí. Qualquer palavra que apareça, você cola aqui e vai saber qual é o caso, como é que ele está declarando. Tá certo? Então, esse uso da gente tem de ser fortalecido. A gente está aprendendo agora. Então, a gente não vai exigir de você nada disso que eu estou dando. Nada. Mas eu vou pedir que você faça um exercício. E você vai fazer e vai acertar. É isso que importa. Por exemplo, quer ver? Nós estamos no número 1. Eu vou aproveitar e fazer uma correção do número 10. Polinomoi si queres ideias existem. Esse. No número 10, tá aí, ó, vamos copiar. Vai ter polinomoi. Note que aqui, ó, como eu escrevi, ó, um iota. Aí está um Y, você corrige, por favor. Esse jeitinho aqui. Seu caderno, por favor. Obrigado. Polinomoi. Se ré. Politeias e psique. 10 politeias. Esse verbo aqui, ó, no final, é o verbo são. É o plural de é. Por que agora é plural? Porque aqui, ó, oi, nomo. Plural. Que palavrinha é essa? Essa é a palavra ro, nomos. A palavrinha é igual a ro, globos.